Oi, crianças! Na nossa aula de geografia, vamos falar sobre meios de transporte. E vocês sabem o que é isso? O que são meios de transporte? Primeiro, meios de transporte, eles servem para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Isso mesmo, são coisas que utilizamos para nos levar de um lugar para o outro. E que coisas são essas? Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vocês sabem qual é o meio de transporte mais antigo que já existiu e que ainda existe? Os animais. Então, tem animais, por exemplo, o cavalo. O cavalo, ele foi utilizado muito. Ele ainda é utilizado ainda hoje. Então, quando a gente falou, por exemplo, de Abraão, que percorreu vários quilômetros até chegar na cidade onde Deus havia escolhido para ele morar. Ele não foi andando levando as suas coisas pesadas no ombro de jeito nenhum. Ele utilizou também animais que auxiliou ele nessa jornada. Então, o cavalo é um exemplo e ainda é utilizado ainda hoje nas carroças, em sítios, no interior. Então, animais ainda são utilizados como meios de transporte. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos desses meios de transporte, porque existem tipos. Primeiro, os terrestres. Meios de transporte terrestres, aqueles que andam na terra. E quais são eles? Exemplos de meios de transporte terrestres: carro, van, bicicleta, trem, caminhão, moto, ônibus, trator. Então, esses são alguns dos meios de transporte terrestre. Então, meios de transporte terrestre são aqueles que são usados em ruas, em avenidas, em ferrovias. Então, esses são alguns dos exemplos de meios de transporte terrestre que conhecemos. Vocês sabiam que o ônibus, o trem, o metrô, eles são chamados de meios de transporte coletivo? Por quê? Nesses meios de transporte, eles cabem bastante pessoas. Então, levam várias pessoas de uma vez só. Outro tipo de meios de transporte, os aquáticos. Então, os meios de transporte aquáticos são aqueles que andam aonde? São usados aonde, né? Nos mares, nos lagos, nas lagoas. Então, olhem aí alguns exemplos desse tipo de meio de transporte. Como exemplo de meio de transporte aquático, temos jet ski, navio, canoa, lancha, barco, submarino. Então, esses são alguns dos exemplos de meios de transporte aquático. Como no terrestre, o meio de transporte aquático também tem um que é coletivo, que é a balsa. Essa aí, ó, a balsa, ela é um tipo de meio de transporte coletivo, porque leva muitas pessoas também de uma vez só. E os meios de transporte aéreo são aqueles que deslocam-se pelo ar. Então, vejam aí alguns exemplos deles. Exemplo de meio de transporte aéreo. Temos os aviões, helicópteros, balões, foguetes, dirigíveis, entre outros. O avião é um meio de transporte aéreo coletivo e mais rápido que existe. Ele é capaz de transportar várias pessoas ao mesmo tempo, mas também ele é o mais caro que tem também. Então, crianças, vamos relembrar mais uma vez para que servem os meios de transporte. Então, eles servem para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. E quais são os tipos deles? Existem o terrestre, o aquático e o aéreo, ok? Então, vocês irão responder agora a atividade na página 321 e na página 322, relacionado a isso, aos meios de transporte, tá bom? Então, é bem simples, é só falando qual é o meio de transporte mais utilizado por você e sua família. Exemplos de meios de transporte coletivos. O que são meios de transporte coletivos? São aqueles que transportam muitas pessoas de uma vez só. Citamos também na aula. E aqui na próxima página, ela fala qual o meio de transporte que você nunca usou e gostaria de usar. Então, vocês irão desenhar aqui.
e também colocar os nomes desses meios de transporte aqui. Então, bem simples também, bem fácil de fazer, tá bom, crianças? Então, caprichem aí na atividade. Então, essa é a aula de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau!